Os que amam vossa lei têm grande paz. Salmo 118. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E ter paz na observância da lei de Deus não quer dizer que tudo vai dar certo, que a vida é um mar de rosas, ou que sempre teremos aquilo que queremos. Mas quer dizer que, apesar de todas as dificuldades, perdas e desafios, nós encontraremos força para a superação dos momentos de adversidade. Naqueles momentos aos quais nós precisarmos de uma resposta, de um refúgio e fortalecimento, meditando sobre a lei de Deus, alcançaremos a paz. Por mais que seja difícil, é possível. Nesse sentido, na primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico, capítulo 4, dos versículos 12 ao 22, continua descrevendo a sabedoria. Então vejamos, se no Salmo propõe que quem ama a lei tem grande paz, para amar a lei e permanecer no caminho da lei, é preciso da sabedoria. E nesse sentido, o que nós temos é que recorrentemente, ao longo da nossa caminhada, teremos desafios e teremos que decidir da melhor forma possível. E logo no início está assim: a sabedoria ilumina aqueles que a amam, e quem a busca de madrugada não terá que trabalhar, pois a encontrará sentado à sua porta. E nesse sentido, a sabedoria aqui é descrita como uma presença próxima e acessível para quem a deseja. E ao dizer quem a busca de madrugada, indica diligência e prontidão. Quem a procura com zelo não terá dificuldades em encontrá-la. E a ideia de que a sabedoria protege os que seguem mostra que não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas de um estilo de vida em conformidade com Deus. E com isso, nós temos nos versículos 15 a 17 a prova da sabedoria. Aqueles que a servem obedecem ao Santo, e aos que a amam são amados por Deus. Há aqui então uma conexão entre a busca da sabedoria e a obediência ao Santo, que é Deus. Quem ama a sabedoria ama a Deus, pois ela é a expressão da sua vontade. Deus sendo a perfeita sabedoria, buscando a mesma, estamos buscando a Deus, para que então também possamos ter sabedoria em nossas atitudes e discernimento naquilo que estamos fazendo de nossas vidas. E com isso, devemos entender que a sabedoria não é apenas teórica, mas prática. Deve transformar nossa maneira de viver, trazendo justiça e discernimento para nossas decisões diárias. E com isso, a sabedoria é exatamente para os momentos de tentação, os momentos de dificuldade. E sabedoria não é ter todas as respostas a todo momento, mas buscar principalmente colocar a nossa vida, as nossas decisões perante Deus, para que possamos obter êxito naquilo que estamos fazendo. E no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 9, dos versículos 38 ao 40, apresenta o episódio onde João, um dos discípulos de Jesus, questiona sobre alguém que expulsa demônios em nome de Cristo, mas não fazia parte do grupo dos discípulos. E a resposta de Jesus ensina uma abertura para a ação de Deus fora dos círculos formais e destaca a importância de discernir o que realmente está alinhado ao reino de Deus. E este episódio ocorre logo após a transfiguração de Jesus no monte e uma série de ensinamentos sobre serviço, humildade e escândalo. Jesus já havia corrigido a ambição dos discípulos, no capítulo 9, versículos 33 ao 37, ensinando que o maior no reino de Deus é o servo de todos. E agora ele responde a uma preocupação deles sobre autoridade e pertencimento. E são questionamentos que fazem parte da natureza humana, mas tal natureza precisa ser aperfeiçoada e convertida
pela graça de Deus. E o que nós temos no início? João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. O discípulo aqui assume o papel de zelo pelo grupo dos apóstolos. Ele vê um homem expulsando demônios em nome de Jesus, mas se incomoda porque ele não faz parte do grupo formal de discípulos. O que esse homem estava fazendo não era errado, pois ele expulsa demônios no nome de Jesus, ou seja, reconhecia seu poder. E a ação de João revela uma mentalidade exclusivista. Ele pensava que somente os discípulos oficiais de Jesus estariam a realizar tais obras. Em um contexto paralelo, nós podemos recorrer a Números, capítulo 11, dos versículos 26 ao 29. Josué, servo de Moisés, viu que Eldad e Medad estavam profetizando sem fazer parte do grupo principal e quis impedi-los. Moisés respondeu: Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. E nesse sentido, é abranger a proposta de salvação ao entendimento mais profundo de humanidade. Não podemos simplesmente fechar dentro de sistema, com ideologias, com um olhar fixo, achando que essa é a forma de agir e proibindo as pessoas de verdadeiramente ter um seguimento ao Cristo. E o que Jesus ainda acrescenta: quem não é contra nós é a nosso favor. E com isso, Jesus apresenta um princípio fundamental do reino de Deus. Quem não se opõe ao Evangelho está, de certa forma, colaborando com ele. Isso não significa que qualquer um pode fazer o que quiser, mas que a ação do Espírito Santo não pode ser limitada a um grupo específico. E esse ensinamento contrasta com Mateus 12, versículo 30, onde Jesus diz: Quem não está comigo está contra mim. Em Mateus, Jesus fala dos fariseus e daqueles que deliberadamente se opõem a ele. Em Marcos, ele ensina que mesmo aqueles fora do grupo podem estar em sintonia com a obra de Deus. E nesse sentido, ainda existem muitos cristãos e até pessoas de outras tradições que, mesmo sem pertencer ao grupo, podem estar realizando obras que refletem o reino de Deus. E com isso que devemos pensar para o dia de hoje, a cooperação no reino de Deus. Em vez de focarmos nas divisões, devemos buscar o que nos une na fé em Cristo e no serviço ao próximo. E certamente nós teremos uma dimensão mais ampla daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos viver em nossas vidas na caminhada da salvação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao